João Espanha e Miguel Rebelo de Sousa são convidados desta Hora Económica. Muito boa noite, obrigado por estarem aqui. João, começando por este Orçamento do Estado que foi aprovado, mas esta aprovação pode ser o ponto de partida para o início de uma potencial crise com o envio deste documento para o Tribunal Constitucional e aquilo que sair dessa avaliação do Tribunal Constitucional? Eventualmente poderá. Não tenho... Enfim, não sou futurólogo nem astrólogo. Não faço ideia o que fará o Sr. Presidente da República quando isto lhe chegar para a promulgação, mas convirá primeiro esclarecer que o orçamento em si mesmo não é levado ao crivo do Tribunal Constitucional. Aquilo que é levado são normas específicas e, portanto, a sindicância que se faz é matéria, de facto, a determinado tipo de normas. Agora, é verdade que, ou pelo menos do meu ponto de vista, há uma série de normas que, dependendo da conjugação e dependendo da forma como se entenda que devam ser aplicadas, podem ofender uma série de princípios constitucionais, a começar desde logo pelo da propriedade privada. Mas, enfim, agora, aquilo que me parece é que mais tarde ou mais cedo, embora me pareça que não devesse, parece-me quase certo que alguém levará, pelo menos, algumas normas ao crivo do Tribunal Constitucional e provavelmente temos aí uma bomba relógio relativamente àquilo que poderá ser o desenvolvimento orçamental, pelo menos no primeiro trimestre. E nesse sentido o Presidente deveria antecipar-se, já que provavelmente alguém vai eventualmente levar estas normas à avaliação do Tribunal Constitucional? Partindo do princípio que o Tribunal Constitucional avaliará as normas da mesma forma, independentemente de quem as leve ao crivo do Constitucional, eu entendo duas coisas. Primeiro, por um lado, mesmo que o Sr. Presidente da República leve agora algumas normas à fiscalização preventiva, nada obsta a que mais tarde outros intérpretes possam fazer pedidos de declaração de inconstitucionalidade de outras normas. Portanto, não me parece que o Sr. Presidente da República e os serviços da Presidência da República consigam prevenir tudo o que está potencialmente inconstitucional neste Orçamento de Estado e, portanto, o facto de ir à fiscalização preventiva não me parece prevenir de forma liminar ou de forma terminal que não possa haver uma segunda vaga, digamos assim, de juízo constitucional sobre algumas das normas que há no Orçamento. Isto por um lado. Por outro lado, se o Orçamento não merece censura política por parte do Presidente da República, não me parece que ele deva levar as tais normas que merecem dúvida ao Tribunal Constitucional, porque a dúvida, enfim, apesar de tudo é política. O próprio líder do Partido Socialista veio dizer que o Partido Socialista não patrocina essa ideia, ou pelo menos essa intenção. Portanto, como digo, não me parece, e discordo do que tenho ouvido em alguns comentadores, não me parece que o Presidente da República deva pedir a fiscalização preventiva de normas do Orçamento. Miguel, e hoje Vítor Gaspar alertava para os riscos de uma crise política. Era também um sinal para os deputados ou eventualmente a República relativamente a esta decisão de levar as normas à avaliação? Eu diria que era para todos, sabendo de antemão que dentro da própria coligação não há uma unanimidade em relação ao orçamento. E ainda hoje foi bem explícito isso, pelas declarações do CDS e pela vontade até de deputados do PSD de emitirem uma declaração de voto. No fundo, o Ministro Vítor Gaspar está aqui a tentar passar a mensagem de que há um bem maior que se sobrepõe a todos os outros bens, que é a estabilidade e o não haver uma crise política que despoletasse uma série de outros acontecimentos. Eu tenho feito valer esse argumento ao longo dos últimos tempos. Provavelmente esse argumento vai ser outra vez falado mais à frente e nos próximos meses, porque nós sabemos, pelo comportamento da economia portuguesa no ano 2012 e pelo Orçamento de Estado que se prevê que vai haver para 2013, sabendo também que este orçamento que foi hoje votado provavelmente não é o orçamento de 2013 final, não é? Vamos provavelmente ter um plano B a ser anunciado lá para fevereiro. E sabendo tudo isso, quer dizer, só podemos esperar é que haja cada vez mais instabilidade dentro da própria coligação, já para não falar dos restantes agentes políticos, não é? Já não estou a falar nem do PCP, nem do Bloco de Esquerda, nem do PS, mesmo dentro da própria coligação. O Presidente da República é outro alvo dessa mensagem, não é? Porque o Presidente da República é bastante sensível a esse argumento. Já o ano passado ele não levou para o Tribunal Constitucional nenhuma das normas que depois mais tarde foram levadas por um grupo de deputados, exatamente com base na ideia de que
em termos de bom senso, era preferível não haver nenhuma inconstitucionalidade do orçamento, ou de alguma das normas do orçamento, podendo com isso colocar em causa, não é, a própria execução orçamental e o papel de Portugal à vista dos seus credores. Mas esse argumento do interesse nacional não pode até perder-se, precisamente por estarmos a aprovar um orçamento que pode ser sujeito a um plano B dentro de 2 ou 3 meses. As pessoas poderão perguntar-se para quê? É um argumento válido. Dizer se este orçamento aqui já tem um plano B, quer dizer, então, qual é que é a credibilidade que tem este próprio orçamento? Não é? É um argumento válido. Mas não acredito que o Presidente da República, por sua iniciativa, faça essa iniciativa. Ele provavelmente o que vai esperar é, de facto, para ver, para já, se vai haver ou não vai haver algum tipo de movimento de grupos, que vai haver com certeza, e tenho muitas dúvidas que ele, por sua iniciativa, vá pedir essa verificação de constitucionalidade. Agora, nós que esperamos é que o Tribunal Constitucional, quando estiver perante esse pedido, que, não sendo futurologista, eu diria que a probabilidade é bastante elevada de acontecer, eles respondam rapidamente, tem que ser uma resposta célere. Não podemos estar meio ano à espera de uma resposta e depois a seguir em junho, maio, vimos a saber que foi considerado inconstitucional e esta ou aquela norma e isso pôr em causa, digamos assim, o próprio papel do Governo. Depois o Governo pode com isso dizer nós estamos a fazer o nosso trabalho e estou a pôr em causa o nosso trabalho. Portanto, quanto antes houver uma decisão, quanto antes houver algum tipo de juízo sobre as próprias normas, acho que é benéfico para todos. Até porque corremos o risco de algumas normas, mesmo sendo declaradas inconstitucionais, depois não se voltar atrás, como aconteceu com a reposição dos subsídios, não é? Por uma questão de interesse o próprio plano B contas públicas. pode estar já a ter em consideração a probabilidade de haver algumas normas que sejam consideradas inconstitucionais. Quer dizer, isso era bom demais. O que nós temos visto nos últimos tempos é que o Governo tem estado, no fundo, a governar e tem estado a emitir medidas um bocadinho consoante os riscos e as necessidades pontuais, não é? Portanto, não acredito que eles estejam já a pensar tão à frente. Mas era bom que começassem já a pensar nisso, porque a probabilidade disso vir a acontecer é bastante razoável. Não sendo eu constitucionalista nem nada parecido. João, e como é que se interpretam estas declarações de voto que surgiram hoje e ontem por parte dos deputados do CDS e do PSD? São de facto os sinais de que este foi um orçamento muito difícil de digerir para algumas partes da coligação. E quando o próprio PSD emite, ou os deputados do PSD emitem declarações de voto, eu tenho uma leitura que não é politicamente correta, que é basicamente a hipocrisia, não é outra coisa. Isto é tentar... Enfim, quem não quer ser lobo não lhe veste a pele e, portanto, tentar o melhor dos dois mundos, que é fazer o orçamento, aprovar o orçamento, mas ser contra o orçamento, acho que dificilmente alguém engole essa carapuça ou alguém enfia essa carapuça. Portanto, tratam-se, do meu ponto de vista, de jogos florais e que pouco adiantam relativamente à dignidade que devia merecer uma discussão desta natureza. Tenho muito pouco a dizer relativamente a isso. Alguns dos deputados do PSD, na declaração de voto que redigiram, preocupavam-se sobretudo com as medidas para o crescimento e pediram para que se acelerasse algumas medidas que estão a ser analisadas, nomeadamente a questão do IRC a 10% para os novos investimentos. Esta é uma questão que está a ser apoiada pelo Ministro da Economia, mas parece encontrar aqui alguma resistência do Ministro das Finanças a avançar. Qual poderia ser o melhor molde para esta medida ter um impacto significativo? Para esta medida ter um impacto significativo, teria que avançar muito rapidamente. A ideia, tanto quanto sei, é da autoria do Sr. Ministro da Economia, Álvaro Pereira, e tenho dúvidas que, teria que ser, de duas uma, ou é uma alteração da taxa normal do IRC, ponto final, ou então, se é apenas para as empresas que investem ou por aí fora, seria um benefício fiscal e isso configuraria uma ajuda de Estado e, portanto, teria que ser negociado com a Comissão Europeia. Se for uma baixa geral da taxa de IRC para 10%, é contraditória com o facto de existir, neste momento, uma derrama estadual que obriga a que as empresas com mais de determinado volume de lucro tributável, neste momento não recorre, penso que é 1.750.000 euros, portanto, haveria aqui uma certa contradição nos termos, mas, como digo, a melhor forma de uma taxa muito reduzida de IRC operar seria ser generalizada a todo o país, por forma a atrair investimento direto estrangeiro, um pouco como faz a Irlanda, ou como fez a Irlanda nos últimos anos, que conseguiu assim captar uma série de investimento estrangeiro, não apenas da Europa, mas sobretudo da América do Norte, que
utilizava a Irlanda como porta de entrada para a União Europeia. Aliás, há um caso semelhante em Portugal, que por pouco estivemos por ficar com uma empresa muito importante na Zona Franca da Madeira por causa de termos a taxa de IVA muito baixa na altura, e depois perdemos-la por 1% para o Luxemburgo, porque o engenheiro Sócrates subiu a taxa normal de IVA em Portugal. Isto tudo para dizer o quê? A única forma de isso ter um verdadeiro impacto na economia nacional, de promover o crescimento através da atração de investimento direto estrangeiro, seria uma redução generalizada da taxa para 10%. No atual estado de coisas, e conhecendo a forma como decorreram as negociações com a Irlanda, tendo designadamente a Alemanha pressionado imenso a Irlanda para aumentar a sua taxa de IRC, acho altamente improvável que isso venha a acontecer. Todavia, se acontecesse, era bom. Teremos de ir por uma via de um benefício fiscal, eventualmente, a empresas, diria que sim, em condições muito específicas. Mas provavelmente esse benefício fiscal só se verificará lá para meados do ano, entre negociações e não negociações, e depois voltamos a... Enfim, é uma questão que já tem sido referida. Da mesma forma que não se cria emprego por decreto, também não se faz investimento por decreto. Se não há financiamento, se não há mercado, enfim... Vou investir para ter um benefício fiscal, nenhum empresário faz isso. Portanto, acho que, como digo, e em resposta à sua pergunta, para mim a única forma era uma taxa de IRC agressiva do ponto de vista da concorrência fiscal internacional. Mas haveria formas, eventualmente, mais eficazes, embora menos mediáticas, de ajudar as empresas por esta via de benefícios fiscais? De benefícios fiscais, não sei, vamos lá, enfim, eu... Pronto, já tenho alguns anos disto e acho que os benefícios fiscais enquanto instrumento de política, enfim, seja ela qual for, devem ser sempre a exceção e não a regra. Um benefício fiscal, por definição, é utilizar uma ferramenta fiscal para prosseguir um objetivo extrafiscal. E, portanto, neste caso aqui, o que estaríamos era utilizar a ferramenta fiscal para tentar lançar o desenvolvimento económico. Na minha perspectiva, ou de facto é muito violenta a medida, ou então aquilo que se virá a obter será sempre insuficiente. Repare que nós tivemos, ou temos ainda, não sei dizer, benefícios fiscais à interioridade com taxas de IRC ridículas e por aí fora, isenções de IMT, etc, etc. O país continua todo no litoral. Temos a possibilidade de celebrar contratos fiscais de investimento em que podemos dar inúmeros benefícios fiscais, créditos, o que for. Bem, temos a Auto Europa, temos mais meia dúzia de empresas por aí fora. Portanto, do meu ponto de vista, como digo, qualquer regime de benefícios fiscais que seja direcionado a atrair investimento, ou a criar investimento, ou a atrair investimento direto estrangeiro, isso já nós temos. É uma questão de os utilizar adequadamente e de forma agressiva. Fora isso, não creio que seja esse o caminho, sinceramente. E isto acaba por mostrar, Miguel, que estas tentativas de relançamento da economia ainda passam por medidas que são de facto tímidas e que podem ter um impacto o nosso tecido empresarial, limitado. a nossa economia está essencialmente assente nas pequenas e médias empresas portuguesas, não é? E estas medidas são para captar investimento direto estrangeiro, são bem-vindas, mas provavelmente não é um investimento direto estrangeiro que vai conseguir dar ferramentas para a nossa economia crescer o que nós precisamos que ela cresça, são as nossas PMEs. E, portanto, associada a um instrumento como uma taxa de IRC mais baixa, tinha que estar também a facilidade de crédito. Porque, lá está, é como estava aqui a dizer há bocadinho, é que, de facto, não é por decreto que se consegue que as pessoas investam nas empresas, não é? Que as pessoas investam na economia. Portanto, os nossos empresários, para poderem investir, têm que realmente ter acesso ao crédito, que é uma coisa que neste momento está vedada. A taxa de IRC é, no fundo, um incentivo a tal, mas não chega. Não chega como sendo uma única ferramenta, tem que ter outras ferramentas associadas. Provavelmente esta medida já devia ter sido pensada há mais tempo para podermos de alguma forma também adaptarmos as outras potenciais políticas, não só de, sei lá, investimento em formação, investimento em infraestruturas que não podem ser as mesmas que já temos, que são rodoviárias, mas no fundo tentar de alguma forma criar aqui aquela ideia dos tais clusters económicos para aproveitar os próprios PMEs. As nossas PMEs são muito unipessoais, individuais, não é? Não têm muita massa crítica e por isso elas não têm uma grande capacidade nem para chegar ao mercado, nem para investir em grande massa. Portanto, são tudo pequenas e médias empresas com 10, 20 trabalhadores. E, portanto, essas empresas tinham realmente que ter, para já, a capacidade de se organizarem entre elas e criarem o que se chamava antigamente as cooperativas, mas eu não vou dizer cooperativas porque
O empresário português, por norma, não é um empresário que gosta de partilhar com outros, não é? E que a empresa é minha, não é? Mas no fundo, eles, para ganharem massa crítica, vão ter que começar a pensar em criar parcerias, em criar, de alguma forma, benefícios e sinergias com outras empresas que trabalham ao lado, para, de alguma forma, ganharem um bocado de massa crítica. O investimento é a ferramenta que lhes pode a eles potenciar esse crescimento. Para isso precisam de financiamento. E o financiamento é o essencial. A projeto- taxa de IRC é apenas um meio, mas não chega. O projeto do Banco de Fomento pode ajudar nesse aspecto do financiamento das Eu, quando não das percebo, PME? digo que é que nós já temos quantos bancos em Portugal? Não são poucos, não é? E eles todos muito sedimentados no país, muito sedimentados nas pequenas localidades, quer dizer, nós temos a Caixa de Depósitos por todo o país. Temos o Banco Espírito Santo, até o Monte Pio Geral, que é um banco, que é uma associação mutualista, é um banco que já está bastante espalhado pelo país. Estes bancos não deveriam eles também financiar a economia? Não é um bocadinho essa também a missão dos bancos? Portanto, nós estamos a dizer, o Banco de Fomento é que vai ser o instrumento que nos vai capitalizar tudo isso. Nós já temos não sei quantos bancos comerciais que têm essa missão e que faz parte do negócio deles. O que nós devíamos era tentar, de alguma forma, perceber porque é que eles não estão a financiar a economia. E há muitas razões que já sabemos. A falta de capitalização que lhes estava, no fundo, a inibir a possibilidade de financiar a economia. Essa razão, aparentemente, já não existe porque já foram grande parte deles recapitalizados. O Banco de Fomento é interessante a ideia, mas quanto tempo é que vai levar a implementar? Quanto tempo é que vai levar? Não é só a formar, não é? O banco a formar é uma escritura. A questão é estar operacional e, junto das empresas, junto das pessoas, chegar e poder, no fundo, analisar casos concretos. Isso tudo demora tempo. O Banco de Fomento pode ser um instrumento interessante, mas, quer dizer, vamos esperar até lá? É essa a solução que vamos aqui endeusar? Eu não me parece que o Banco de Fomento foi criado aqui como sendo um instrumento, um veículo para, digamos assim, gerir os fundos, não é? Os fundos comunitários. Bem, mas nós já temos esses veículos muitas vezes, não é? Já. Podemos dizer que não estão a ser bem aproveitados, não estão bem organizados. Eu acho que nós... É uma questão de melhor utilização dos É uma questão recursos. de reorganização interna e, de alguma forma, perceber como é que queremos chegar às pessoas, porque um banco de fomento criado no centro de Lisboa por um gabinete com meia dúzia de pessoas que têm um mandato para fazer a gestão dos fundos, são eles que vão conseguir capitalizar esses fundos e investir nas economias, nas diferentes empresas portuguesas para elas poderem crescer. Me costuma acreditar que isso, em termos operacionais, funciona ao fim de pouco tempo. Quer dizer, não estou a ver como. Mas, bom, depois de feita esta análise a duas daqueles que serão as principais bandeiras para o crescimento, continuamos a ver que, nesta altura, essa estratégia do crescimento ainda não está presente, nem neste orçamento, nem, muito provavelmente, na mente do Executivo. Não, enfim, daquilo que eu consigo apreender deste orçamento, de facto, é um orçamento altamente procíclico e de travagem, não tem nada de crescimento. É rebentar com o consumo de uma vez por todas, equilibrar a balança de pagamentos através da quebra do consumo. Isto não há importações, também há menos exportações, é verdade, mas uma coisa equilibra a outra e vamos chegar, enfim, isto, mal comparando, faz-me lembrar um bocadinho, eu já não sei onde é que li isso há pouco tempo. Alguém dizia que Portugal está finalmente como esteve em 1943 com a balança de transações correntes equilibrada, positiva, etc. E tal. Em 1943 havia senhas de racionamento, havia fome. Portanto, eu não vejo qual é que é a vantagem. bondade ou a vantagem de ter uma balança de transações correntes positiva quando o país está pobre de criar bichos. Quer dizer, isto ou como lia também no outro dia, endeusar o professor Oliveira Salazar, porque tínhamos o Banco de Portugal cheio de ouro, mas tínhamos um país, enfim, miserável. Porque é verdade, quer dizer, estas coisas são... O dinheiro é para gastar, o dinheiro é para usar. No longo prazo, estamos todos mortos, não é? Estamos fartos de ouvir dizer isso, portanto... Mas, claramente, para Portugal há uma estratégia de empobrecimento. A estratégia é claramente de empobrecimento. E não há muito a dizer em relação a isso. Quer o governo queira, quer não, tem que o ser, porque assim o impõem os nossos credores. Não há volta a dar. Portanto, este orçamento está desenhado para cumprir com uma meta que nos é exigida pelos credores. Portanto, é pensado a curto prazo. É resolver o problema de curto prazo, que é, se não cumprirmos as metas, não nos emprestam dinheiro. E nós precisamos de dinheiro para viver, porque senão não pagamos as contas. Não há muito... Aqui não há invenções nenhumas. E pelo meio esperar que haja algumas soluções a nível europeu que possam dar de vez em quando uma ajuda, não é? Umas ajudas como aconteceu agora com a Grécia e, enfim, sobretudo, como se tem dito, sermos bons alunos para que, se e quando a Europa estiver em condições, nos dar uma mão
e nos enviar finalmente uma boa fatia de dinheiro, para ver se dinheiro, no fundo, para crescer, porque neste momento aquilo que estamos a receber, tanto quanto sei, é apenas e tão só para fazer face àquilo que são as despesas correntes. Portanto, este dinheiro não serve para crescer. Este dinheiro serve para Não há pagar aqui contas. margem para investimento. Não, mal comparando, para pagar é como dívida, não é? exatamente, Para pagar juros. é como o particular que pede um empréstimo para pagar outro empréstimo. E, portanto, o dinheiro entra para um lado e sai para o outro, não serve para nada. Enquanto não sairmos deste ciclo, que é de facto um ciclo recessivo, que é de facto um ciclo vicioso, não há nada a fazer, é esperar. E há esta estratégia de empobrecimento, mas ainda assim o Executivo parece acreditar que Portugal não vai empobrecer assim tanto. Se olharmos para as previsões para 2013, comparando aquilo que o Governo espera com aquilo que todas as outras instituições nessa altura esperam, há aqui uma discrepância grande e há um certo otimismo do Executivo. É manifesto que há, quer dizer, é impossível a contra-argumentar, porque de facto até agora não houve ninguém que tivesse o mesmo otimismo que tem o Governo a nível do nosso cumprimento do nosso déficit e do nosso crescimento, até da nossa taxa de desemprego. Quer dizer, não há nenhum indicador que qualquer organismo internacional, qualquer banco de análise que faça, ou agência de rating que faça sobre o estado das contas portuguesas e o que se perspectiva para o próximo ano, que seja tão bom quanto o Governo português. O Governo português tem uma filosofia própria, ele está a tentar de alguma forma também criar aqui presumo eu, uma ideia de que em termos de gestão de expectativas nós vamos conseguir chegar lá. Temos que aguentar, estamos a aguentar, estamos melhor do que parece e estamos no bom caminho, porque o problema é essas pessoas, que é o que as pessoas hoje em dia já acham, não é? É que não estamos no bom caminho. E se as pessoas têm essa percepção que não estão no bom caminho, quer dizer, então aí entramos num efeito espiral ainda de maior recessão, porque a gestão de expectativas das pessoas é cada vez pior, o consumo também, por sua vez, vai ser cada vez pior, e por isso o Governo está a tentar travar essa ideia de que isto não é a solução, está a tentar, de alguma forma, criar nos agentes estrangeiros a percepção de que Portugal está a cumprir com o caminho que era previsto e está a tentar, também, ao mesmo tempo, aliar-se um pouco à possibilidade de não conseguir cumprir com nenhuma destas metas, não é? Porque nós sabemos... Portanto, vive em negação. Vive em negação. Podemos dizer isso, pronto, abertamente, podemos dizer que vive em negação, estando, apesar de tudo, crendo que a solução é a solução que eles estão neste momento a preconizar. Agora, nós vamos chegar provavelmente lá para março, abril, maio, quando começarem a sair os primeiros números da execução orçamental, os primeiros números do IVA, e provavelmente vamos voltar todos a discutir, não é? Era isto que se estava à espera que acontecesse. Provavelmente nós vamos estar todos aqui a dizer que o Governo, não é, mais uma vez enganou-se. E isto aqui é muito mau para o próprio Ministro Vítor Gaspar, porque a credibilidade do Ministro Vítor Gaspar é que está aqui a ser posta em causa. Ele é que está, no fundo, a dar a cara para estas medidas, por todo este orçamento, e ele é que é a principal cara do Governo que acredita e que, no fundo, defende este caminho que estamos a traçar. Provavelmente, podemos dizer e se mais uma vez não chegamos à conclusão que os números que ele defendia, o caminho que está a ser avançado, não é o caminho que nos vai chegar lá, porque mais uma vez não estamos a atingir as metas. E o Governo vai entrar numa situação muito complicada, porque estão-se a aproximar também, ainda por cima, para complicar um bocadinho mais, não é? Temos eleições autárquicas, o Primeiro-Ministro vai dizer, eu não me quero saber das autárquicas para nada, mas as bases do partido não. As bases do partido não. E as bases do partido vão querer que haja um sinal de mudança, porque eles vão dizer se não houver esse sinal de mudança para os portugueses, nós vamos ser completamente aniquilados nas eleições. Portanto, vai haver aqui uma gestão interna do próprio partido e da própria coligação, porque o Dr. Paulo Portas vai fazer as mesmas contas, até faz anos, porque o Dr. Paulo Portas, como é o político que está há mais anos nisto, ele percebe logo, já deve ter percebido hoje em dia, não é? Esta votação do orçamento toda já foi ele a tentar, de alguma forma, semear o seu caminho, não é? Portanto, nós vamos ter, para além da dificuldade económica, vamos ter a dificuldade política dentro da própria coligação e dentro da própria estrutura do PSD. Nem vai ser tanto, se calhar, o CDS o grande problema, vai ser mesmo a própria base do PSD, porque as próprias vão sentir que tem que se dar um sinal para fora de que as coisas vão mudar. E, portanto, vamos ter Pode ser que até lá haja na Europa um sinal de mudança. Se calhar é também isto que está a prestar o Governo, não é? Se não, teremos de ter um plano B muito engenhoso para o próximo ano. Sim, para poder gerir todas estas situações. Sim. Enfim, não há... O Governo, ou alguém por ele, já avançou com pelo menos uma medida, algo inteligente, de tentar travar aquilo que seria o descalabro no consumo em janeiro e fevereiro, que seria, ou será, a duodecimalização de pelo menos um subsídio, por forma a que as pessoas no primeiro recibo de ordenado não sintam uma pancada tão forte como aquela que na verdade vão ter. Isto aqui trata-se de anestesia
não se trata de outra coisa. A doença é a mesma, só que é administrada em suaves Doses prestações mais mensais e não tudo de uma vez. Mas já anda tudo a discutir, porque o turismo diz, mas não pode ser o de férias, porque senão a gente fica aqui sem negócio. O de Natal também não pode ser, senão os comerciantes ficam sem negócio. Portanto, vai instalar a discussão e vai ser algo curioso perceber. Isto provavelmente acabará tudo acabar-se com os 14 salários e passarmos por um salário anual dividido por 12. O que, do ponto de vista fiscal, tem problemas no que diz respeito Isso ajusta-se ao nível da retenção na fonte, não há grande problema. Não tem. Aliás, desde os tempos em que a retenção. Houve uma altura, enfim, quando o direito fiscal tinha uma política fiscal por trás, a retenção na fonte tinha por base uma fórmula que visava aproximar o momento da coleta do imposto do momento do pagamento a dado passo, ao que parece, pelo menos como foi dito por uma pessoa que esteve na reforma enfim, de 89. Essa fórmula era tão complicada, não sendo complicada, criava tantas dúvidas que deixou de fazer parte da legislação. O que permitiu a alguns governos começarem a utilizar as tabelas de retenção na fonte das categorias A e H, portanto, rendimentos de trabalho dependente e pensões, como forma também de fazer variar o fluxo financeiro e a gestão do encaixe a nível orçamental. E, portanto, umas malandrices ao nível das tabelas caem sempre bem, e depois não é fácil de perceber aquilo que se está a realizar. Mas isto para dizer que penso que é claro para toda a gente que da mesma maneira que saíram furadas as previsões de receita, sobretudo este ano, as do ano que vem também vão sair furadas. Enfim, há um ponto em que eu estou relativamente próximo, que é a questão do IVA na restauração. Embora o Sr. Secretário de Estado encha a boca com os 109% e com os 106%, no mínimo se deveriam ser 250% ou 300% o aumento da receita. Portanto, o que ali está indica que a atividade naquele setor arrefeceu muito mais do que aquilo que o Governo previa. E isso é generalizado. Quer dizer, quando se antecipa um crescimento de 2 dígitos e depois não há crescimento nenhum, antes pelo contrário, de facto alguma coisa correu mal. E para o ano provavelmente irá acontecer a mesma coisa, até porque, aliás, o próprio Governo disse, um dos problemas das previsões do Governo foi que a reação da população e das empresas foi rápida demais. Nós fomos, de facto, muito bons alunos e fazemos muito bem aquilo que nos mandam, somos obedientes. Mas também já foi assim em 1973. De facto, a economia portuguesa tem uma capacidade de adaptação, talvez por ser muito porosa e muito aberta ao exterior. E, portanto, os sinais que lhe são dados, ela incorpora-os muito rapidamente. E, portanto, se o sinal que foi dado este ano era parem de consumir, toda a gente parou de consumir, para o ano continua a ser parem de consumir, então ainda vamos consumir menos. Vamos provavelmente atingir limiares de escassa sustentabilidade, sobretudo no que diz respeito a bens de consumo duradouro, quer dizer, que são aqueles cujo consumo pode ser, atirado para a frente, os eletrodomésticos, os automóveis, por aí fora. Já se tem visto este ano. E provavelmente pior será, porque o rendimento disponível vai baixar e não há... Tudo isto para dizer o quê? Portanto, vamos voltar a mais do mesmo, que é os impostos não chegam, vamos precisar de medidas adicionais de receita. Por acaso, gostava de saber o que é que ainda há para vender para o ano, porque já vendemos a ANA, a TAP, a Pataco, só se for a Caixa Geral de Depósitos. Provavelmente é esse o plano. Encontrar-se aí mais alguma coisa para rapar um bocadinho o fundo ao tacho, mas não vejo, sinceramente, enfim, e com todo o respeito, porque estou a especular e a falar de cor, não tenho, mas a sensação que tenho neste momento é que para o ano será necessário inventar qualquer coisa para obter uma receita extraordinária. Que coisa será essa? Não sei. Cá estaremos para analisar. João Espanha, Miguel Rebelo de Sousa, muito obrigado pela presença Obrigado. nesta Hora Económico.